Heitor Vasconcelos gostava de pensar em sua mansão não como um lar, mas como uma declaração. Uma declaração de vitória, de poder, de isolamento voluntário do resto da humanidade barulhenta e imperfeita. Com suas paredes de vidro que iam do chão ao teto, móveis de design que custavam o PIB de um país pequeno e um silêncio sepulcral que era quebrado apenas pelo zumbido discreto da automação residencial, o lugar parecia mais uma galeria de arte para um único espectador do que uma casa onde uma criança de 8 anos deveria crescer. E talvez, no fundo, fosse exatamente isso. Uma galeria para exibir o seu maior e mais frustrante fracasso, Leonardo, seu filho. Léo era uma criança silenciosa. Desde a morte da mãe, 2 anos antes, ele parecia ter se desbotado, como uma fotografia antiga exposta ao sol. Movia-se pela mansão como um fantasma, os ombros encurvados, os olhos grandes e tristes fixos em algum ponto que só ele conseguia ver. E, para o desespero de Heitor, ele estava doente. Não era uma doença simples com nome, diagnóstico e tratamento. Era uma doença traiçoeira, invisível. Episódios de dor aguda que o faziam se contorcer, febres que surgiam do nada e uma letargia que o deixava na cama por dias. Heitor, como o homem de negócios implacável que era, tratava a doença do filho como um projeto mal gerenciado. Ele jogava dinheiro no problema. Contratou os melhores pediatras, os neurologistas mais renomados, os geneticistas mais caros. Léo foi picado, escaneado e analisado por mais máquinas do que um carro de Fórmula 1. O resultado era sempre o mesmo, uma fatura astronômica e um encolher de ombros elegante dos especialistas. É complexo, Sr. Vasconcelos, diziam eles com aquela arrogância mansa dos que cobram por não saber. Sugerimos uma nova bateria de exames. Naquela manhã, mais uma peça do seu projeto paternal havia falhado. A babá, uma senhora suíça com um currículo mais impressionante que o de muitos CEOs, pediu demissão. Ela parou na frente da mesa de mogno de Heitor, o rosto impassível, e disse as palavras que ele odiaria pelo resto do dia. Senhor, eu não posso mais ajudar. Leonardo não precisa de uma enfermeira com 3 pós-graduações. Ele precisa de uma mãe. Heitor sentiu o sangue subir. Eu pago a senhora para ser uma profissional, não para me dar conselhos de psicologia barata. A porta da rua é serventia da casa. A agência, acostumada com os chiliques do seu cliente mais rico, prometeu uma substituta para a tarde, e foi assim que Ana apareceu. A mulher que a agência enviou não poderia ser mais diferente da babá suíça. O currículo dela era uma folha de papel quase em branco. Experiência com cuidados infantis. Era isso. Sem diplomas, sem referências de famílias com sobrenomes importantes. Ela chegou usando calça jeans simples, uma blusa de algodão e sapatilhas gastas. Tinha um rosto sereno, mas com uma sombra de tristeza nos olhos, que Heitor achou vagamente irritante. Ele detestava a tristeza. Era um luxo improdutivo. É só isso que vocês têm? Ele perguntou à agência pelo viva-voz, na frente de Ana, sem se importar com a grosseria. Senhor, ela tem ótimas recomendações de famílias normais. A agente hesitou na palavra. Heitor suspirou, derrotado pela urgência. Que seja. Espero que você a dure mais que o último iogurte orgânico que eu comprei. Ele disse diretamente para Ana, um sarcasmo cortante que ele normalmente reservava para subordinados incompetentes. Ana não reagiu. Apenas assentiu, uma calma quase sobrenatural em seu semblante. Eu farei o meu melhor, senhor. A primeira interação dela com Léo foi estranha. Heitor observou pelas câmeras de segurança, um hábito que ele justificava como preocupação, mas que na verdade era controle. A babá suíça tentava estimular Léo com jogos educativos em alemão. As outras antes dela tentavam distraí-lo com brinquedos caros que piscavam e faziam barulhos. Ana não fez nada disso. Ela entrou no quarto silencioso de Léo, onde o menino estava sentado no chão, olhando para a parede, e simplesmente se sentou em uma poltrona no canto, em silêncio. Por quase 1 hora, ela apenas ficou ali, presente, quieta, sem forçar uma conversa, sem exigir uma reação. Léo, pela primeira vez, não pareceu sentir a pressão de ter que melhorar para agradar a um adulto. Heitor, assistindo em seu monitor de 4K, balançou a cabeça. Incompetente.
Não vai durar nem uma semana. Ele não tinha a menor ideia do quanto estava enganado. Ana não estava sendo incompetente. Estava observando. E o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Os primeiros dias de Ana na mansão dos Vasconcelos foram um balé de eficiência silenciosa. Ela se movia pelos vastos cômodos de mármore com a leveza de quem não quer deixar rastros, uma especialista em se tornar parte da paisagem. Para Heitor, os melhores funcionários eram como os melhores sistemas de ar-condicionado. Você sabe que estão lá, funcionando perfeitamente, mas jamais os nota. E Ana era a mais silenciosa e eficaz das máquinas. Limpava, organizava, cozinhava refeições que Léo mal tocava e desaparecia nos quartos de serviço sem deixar uma única impressão no ar. Heitor, imerso em suas próprias batalhas corporativas, via aquilo como o cumprimento medíocre do contrato. Mal sabia ele que o verdadeiro trabalho de Ana começava quando ela estava supostamente parada. O que ele não via era o pequeno caderno de capa preta que ela tirava do bolso do avental sempre que estava sozinha no quarto de Léo. Ali, com uma caligrafia pequena e precisa, ela não anotava listas de compras, mas sim padrões. 10h15, febre baixa, 37,8 graus, após o iogurte. 14h30, episódio de dor abdominal, choro contido, duração de 7 minutos. Reação negativa à luz forte da janela da sala. 16h, pequena melhora após soneca, mas palidez continua. Eram notas de um investigador, de um cientista. Ela era uma detetive da dor, e o corpo de Léo era sua cena do crime. Uma semana depois, para provar que o dinheiro podia sim comprar respostas, Heitor trouxe um especialista de Munique, Dr. Klaus von Steiner. O nome soava caro, e de fato era. A consulta custou R$50 mil, sem contar as passagens de primeira classe e a suíte no Fasano. Dr. von Steiner era um homem imponente, com um sotaque carregado e uma confiança que beirava o divino. Ele não examinou Léo, ele o avaliou, como um perito avalia uma obra de arte em busca de falhas. A consulta aconteceu na sala de estar, um ambiente tão estéril quanto uma sala de cirurgia. Heitor estava presente, ansioso. Ana estava no canto, espanando um vaso de cristal que valia mais do que o carro que ela nunca teve. Mas seus olhos não estavam no vaso, estavam fixos na interação. Dr. von Steiner falava sobre marcadores inflamatórios anômalos e disfunções mitocondriais idiopáticas, um jargão impressionante que servia para dizer que ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Vamos precisar de uma ressonância com contraste de galho e um painel genético completo, ele decretou, olhando mais para o seu tablet do que para a criança pálida no sofá. Foi nesse momento que Ana viu. Enquanto o doutor explicava sua teoria complexa, Léo respirou fundo, um suspiro cansado de menino doente. E, por uma fração de segundo, Ana notou uma ondulação quase imperceptível sob a camisa fina do pijama dele. Um pequeno inchaço no quadrante inferior direito do abdômen, que aparecia e desaparecia com a respiração. Era sutil, um detalhe que qualquer um deixaria passar. Um detalhe que o grande Dr. von Steiner, com seus olhos fixos nos dados de um tablet, perdeu completamente. Mais tarde, no seu caderno, Ana anotou: leve abaulamento abdominal intermitente, quadrante inferior direito. Visível apenas na inspiração profunda. O especialista não notou. Possível massa ou inflamação localizada? A humilhação de Heitor veio alguns dias depois, na forma de um charuto cubano e um uísque de 30 anos. Ricardo Tavares, um rival do mercado financeiro com quem mantinha uma amizade puramente estratégica, veio para uma visita. Estavam na biblioteca, cercados por livros de couro que Heitor nunca lera, discutindo uma aquisição hostil. Mas me diga, Heitor, Ricardo perguntou, soltando uma baforada de fumaça. E o seu garoto? Ouvi dizer que trouxe um alemão para vê-lo. Algum progresso? Heitor ajeitou-se na poltrona. A pergunta era rotineira, mas o pegou desprevenido. Ah, sim, um progresso notável. O Dr. von Steiner é um gênio. Já ajustamos a medicação.
Estamos no caminho certo. A mentira saiu fácil, como sempre. Que bom! Qual o nome do remédio? Minha sobrinha teve um problema autoimune complicado. Talvez seja o mesmo. Ricardo continuou, genuinamente interessado. Heitor congelou. O nome do remédio. Ele não fazia a menor ideia. Tinha uma caixa azul ou era verde? Ele pagava a fatura da farmácia, era o que importava. Ele abriu a boca para inventar algo, mas sua mente estava em branco. O silêncio se estendeu por 1, 2, 5 segundos constrangedores. Foi quando Ana apareceu na porta, silenciosa como sempre, com uma bandeja para recolher os copos vazios. Ao passar pela mesa, ela falou em um tom baixo, quase um sussurro, sem sequer olhar para eles. Com licença, senhores. É o imunossupressor tacrolimo, em dose pediátrica, para evitar a nefrotoxicidade. E saiu, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado. Ricardo Tavares levantou uma sobrancelha, um sorriso irônico brincando no canto de seus lábios. Ele não disse nada, mas o olhar dele dizia tudo. Você, o grande Heitor Vasconcelos, o titã que controla impérios, não sabe o nome do remédio que seu próprio filho toma? Heitor sentiu o rosto queimar. Não era gratidão que ele sentia por Ana. Era fúria, uma raiva gelada e profunda. A babá, a funcionária invisível, a peça substituível, havia ousado expor sua falha. Havia ousado saber mais do que ele sobre a única coisa no mundo que seu dinheiro não conseguia consertar. Naquele instante, ele decidiu que a calma irritante de Ana, sua observação silenciosa, não era profissionalismo. Era uma afronta. E ele não toleraria mais aquilo. A noite caiu sobre a mansão Vasconcelos como um sudário de veludo. E com ela, a febre de Léo subiu. Não era a febre comum de uma criança gripada. Era uma queima interna, seca e violenta, que o fazia tremer sob os lençóis de algodão egípcio. Por volta das 2 da manhã, os gemidos baixos se transformaram em gritos agudos de dor, ecos fantasmagóricos que viajavam pelos corredores vazios e batiam contra as paredes de vidro da fortaleza de Heitor. Despertado pelo alarme da babá eletrônica, um dispositivo de última geração que monitorava até os batimentos cardíacos do filho, Heitor fez o que sempre fazia. Pegou o telefone e acionou a cavalaria. Dr. Valente, um médico particular cujo maior talento era a coragem de cobrar R$ 2.000 por uma visita de pijama, chegou em seu Porsche 20 minutos depois, cheirando a colônia e impaciência. Ele mal tocou em Léo. Lançou uma luz nos olhos do menino, apalpou superficialmente o abdômen rígido e decretou com a autoridade de quem já tem o diagnóstico pronto antes de sair de casa. É uma virose gastrointestinal aguda. A dor é comum. Receitou um analgésico caríssimo e um antiespasmódico. Monitora a doação. Se piorar, leve ao hospital pela manhã. E foi embora, deixando para trás uma receita e a sensação incômoda de que Heitor havia acabado de pagar uma fortuna para ser enrolado. O remédio não fez efeito. A dor de Léo continuava, ondas de agonia que o faziam encolher-se em posição fetal. Heitor, de pé ao lado da cama, sentia-se um inútil. Seu império, seus milhões, sua rede de contatos poderosos eram inúteis diante da dor incompreensível de seu filho. Foi quando Ana, que deveria estar dormindo em seu quarto modesto nos fundos da casa, apareceu na porta. Ela não pediu permissão. Apenas entrou, pegou uma bacia com água morna e toalhas limpas e começou seu trabalho. Heitor observou, primeiro com irritação, depois com uma curiosidade que não admitiria a si mesmo. Ela não fazia nada de extraordinário. Umedestia as toalhas e as passava suavemente na testa e na nuca de Léo. Murmurava canções de ninar em um tom baixo e constante, melodias simples que pareciam ter o poder de acalmar o ar. Com uma delicadeza infinita, ela mudava a posição do menino na cama, encontrando ângulos que pareciam aliviar a pressão em seu abdômen. E, lentamente, sob os cuidados silenciosos de Ana,
A respiração de Léo foi se acalmando. Os gritos cessaram. A tremedeira diminuiu. Ele não dormiu, mas encontrou uma espécie de trégua na guerra que acontecia dentro de seu corpo. Heitor não saiu do quarto. Ficou encostado no batente da porta, um espectador silencioso em sua própria casa. Viu Ana passar a noite inteira em uma vigília atenta, sem nunca demonstrar cansaço. Quando o sol começou a raiar, manchando o céu de laranja e rosa, ele a encontrou adormecida na poltrona ao lado da cama, a mão ainda pousada levemente sobre o braço de Léo. Por um instante, uma fração de segundo, ele sentiu algo que poderia ser confundido com gratidão. Mas a sensação foi rapidamente substituída por uma irritação defensiva. A competência dela era um espelho que refletia sua própria impotência. Na manhã seguinte, a crise havia passado, mas deixado para trás uma tensão palpável. Heitor estava na sala de jantar, tentando ler os relatórios do mercado de ações, quando Ana se aproximou. A governanta, Dona Lúcia, estava por perto, arrumando a mesa, o que tornava a cena ainda mais pública. Senhor Heitor, com todo respeito, ela começou, a voz baixa mas firme. Ele não levantou os olhos do tablet. Seja breve, por favor. Tenho uma teleconferência em 10 minutos. Eu notei que a dor dele parece piorar algumas horas depois que ele consome laticínios. Ontem, no jantar, ele tomou um copo de leite. A crise veio 4 horas depois. Talvez... Ela hesitou, sabendo o terreno perigoso em que pisava. Talvez devêssemos tentar cortar o leite e o queijo por 1 ou 2 dias, apenas para observar. Foi a faísca que Heitor precisava. Toda a sua frustração acumulada, a humilhação diante do rival, a noite de medo e a raiva por sua própria inutilidade explodiram, e Ana era o alvo perfeito. Ele baixou o tablet na mesa com um baque surdo e a fuzilou com um olhar. Escute aqui, ele disse, a voz subindo a cada palavra. A senhora é a babá. A sua função é trocar lençóis e garantir que o menino não caia da escada. A senhora não é a médica, não é a nutricionista, não é absolutamente nada além da funcionária que eu pago para obedecer. Dona Lúcia congelou perto do aparador, os olhos arregalados. Acha que os maiores especialistas do país, que um gênio de Munique não pensaram em uma idiotice tão básica como intolerância à lactose? Acha que descobriu em 2 semanas o que eles não descobriram em 2 anos? Tenha santa paciência. Ele se levantou, a figura imponente projetando uma sombra sobre Ana. Faça o seu trabalho, que é para o qual eu te pago. E pare de ter ideias. A última coisa de que preciso nesta casa é de uma babá com um complexo de Dr. House. A humilhação foi brutal, pública, e calculada para destruí-la. Mas Ana não recuou, não chorou. Seu rosto se tornou uma máscara de serenidade impenetrável. Ela apenas sustentou o olhar dele por 1 segundo antes de baixar a cabeça. Em um gesto de submissão que era, de alguma forma, o ato mais desafiador que ele já vira. Sim, senhor. Desculpe o incômodo, senhor. E com essas palavras, ela se virou e saiu da sala de jantar, deixando para trás um Heitor ofegante de raiva e uma governanta chocada. Ele havia vencido. Havia colocado a funcionária insolente em seu devido lugar. Havia reafirmado sua autoridade. Então por que se sentia ainda mais derrotado do que antes? Para um homem como Heitor, a humilhação pública de Ana foi um sucesso administrativo. A ordem natural do universo havia sido restaurada. Ele mandava, ela obedecia. As ideias, os palpites, as perigosas observações vindas da classe trabalhadora haviam sido devidamente suprimidas. Ele podia agora, em paz, continuar a gastar sua fortuna com as opiniões inúteis dos especialistas. Ana, por sua vez, absorveu a agressão com a dignidade silenciosa de quem já enfrentou tempestades piores. Se as suas ideias eram proibidas, suas ações discretas ainda estavam sob seu controle. Naquela mesma manhã,
Ela foi à cozinha e preparou a vitamina de Léo. Em vez do leite integral orgânico suíço que Heitor fazia questão de comprar, ela usou um leite de aveia que guardava em sua despensa pessoal. Para o almoço, o purê de batatas foi feito sem uma gota de creme de leite, mas com um pouco de azeite de oliva para manter a cremosidade. Eram mudanças sutis, invisíveis a um paladar não treinado e principalmente a um pai ausente. Ela não estava desobedecendo a uma ordem direta, estava apenas cozinhando. Os dias que se seguiram foram de uma calma tensa. E, para surpresa de ninguém, exceto Heitor, Léo começou a melhorar. Não era uma cura milagrosa, mas as pequenas vitórias eram inegáveis. As febres baixas tornaram-se menos frequentes. Os episódios de dor abdominal diminuíram em intensidade. Havia dias em que ele até arriscava um sorriso pequeno e fugaz, especialmente quando Ana estava por perto. Heitor, é claro, via exatamente o que queria ver. Numa tarde, encontrou Ana limpando o corrimão da escada e não resistiu à oportunidade de se vangloriar. Está vendo, Ana? Eu não disse? O tratamento do Dr. von Steiner está finalmente fazendo efeito. Ele falou com a satisfação de um general que venceu uma batalha. Dinheiro não aceita desaforo. É só uma questão de encontrar o especialista certo e pagar o preço. Ana apenas assentiu, o rosto impassível. Sim, senhor. Que bom que ele está melhorando. A neutralidade dela o irritava. Ele queria que ela admitisse que estava errada, que suas sugestões patéticas eram inúteis. Mas Ana não lhe dava esse prazer. Ela apenas continuava seu trabalho, guardando a verdade para si. Enquanto Heitor celebrava sua vitória imaginária, o laço entre Ana e Léo se aprofundava em um território secreto, longe dos olhos do pai. Numa tarde chuvosa, enquanto Ana dobrava roupas no quarto de Léo, o menino, que passara a manhã inteira mais disposto, fez algo que nunca havia feito com ninguém. Ele se aproximou em silêncio, puxou um papel amassado de debaixo do travesseiro e o estendeu para ela. Era um desenho. Um desenho simples, feito com lápis de cor, de um pequeno astronauta flutuando sozinho no espaço escuro, olhando para um planeta Terra distante e azul. O capacete do astronauta tinha um detalhe que partiu o coração de Ana. Uma única lágrima desenhada no visor. Ela não perguntou, o que é isso? Ela sabia exatamente o que era. Era um autorretrato. Astronautas são muito corajosos, sabia? Ela disse, a voz suave, olhando para o desenho. Eles flutuam no silêncio, sozinhos, mas sabem que lá embaixo tem alguém olhando por eles. Léo a encarou com seus olhos grandes e pela primeira vez Ana viu um brilho de compreensão, de conexão. Ele não precisava de palavras. Ela o entendia. A bomba relógio explodiu na terça-feira seguinte. O e-mail do consultório do Dr. Van Steiner chegou. Heitor o abriu em seu escritório, uma taça de uísque na mão, esperando o relatório final que confirmaria sua genialidade em contratar o alemão. Mas as palavras na tela não eram de vitória, eram de derrota, enroladas em jargão médico caro. Inconclusivo, padrões atípicos, nenhuma evidência patológica clara? Sugerimos monitoramento contínuo. O grande especialista de Munique, depois de faturar quase R$100.000, estava oficialmente admitindo que não sabia de nada. Heitor leu o e-mail 3 vezes, a fúria crescendo em seu peito. Seu dinheiro, sua arma mais poderosa, havia falhado. O problema não estava resolvido. Ele havia sido enganado. A ligação veio 1 hora depois. Era o próprio Dr. Van Steiner, a voz cheia daquela falsa simpatia profissional. Senhor Vasconcelos, como eu previa, o caso é de uma complexidade rara. Os exames não mostram a origem, o que nos leva a uma única opção viável. E qual seria? Heitor perguntou, a voz gelada. Uma cirurgia exploratória. Precisamos abrir para ver. É a única maneira de ter um diagnóstico preciso. As palavras caíram como chumbo no escritório silencioso. Cirurgia exploratória, um termo vago e aterrorizante para dizer vamos cortar seu filho ao meio porque não temos a menor ideia do que procurar. Era a confissão final da falência da medicina que o dinheiro pode comprar.
Era o checkmate da arrogância. Heitor ficou parado, olhando para a cidade através da parede de vidro. Ele odiava a ideia, odiava a incerteza, odiava, acima de tudo, a sua completa e total falta de controle. Mas o que mais ele podia fazer? Os especialistas haviam falado. O caminho estava traçado. Com a mão tremendo, ele pegou o telefone para ligar para sua secretária. Carolina, agende a cirurgia de Leonardo no Sírio-Libanês para a próxima semana, com o Dr. Moraes. Sim, a exploratória. Ele desligou sentindo um gosto amargo na boca. Sentia como se estivesse assinando uma autorização não para curar, mas para profanar. Naquele momento, Heitor Vasconcelos, o homem que tinha tudo, percebeu que não tinha absolutamente nada. E o relógio paralelo havia começado a andar muito mais rápido. A semana que antecedeu a cirurgia foi a mais longa da vida de Heitor. A mansão, normalmente um santuário de silêncio e ordem, parecia agora uma câmara de tortura. Cada tic-tac do relógio antigo na parede da sala era um lembrete do bisturi que se aproximava, da incerteza que o consumia. Ele tentou se afogar em trabalho, mas pela primeira vez, as planilhas de lucros e os relatórios de mercado pareciam cinzentos e sem vida. A noite anterior ao procedimento marcado chegou com uma fúria que parecia espelhar o caos interno daquela casa. O céu de São Paulo, geralmente um manto de poluição laranja, rasgou-se em um espetáculo de raios e trovões. Uma chuva torrencial desabou sobre a cidade, transformando as ruas em rios e a metrópole em uma ilha. A mansão Vasconcelos, com toda a sua tecnologia e segurança, estava sitiada pela natureza. Foi pouco depois da meia-noite que o primeiro grito de Léo cortou o som da tempestade. Não era o gemido de dor ao qual o Heitor, infelizmente, se acostumara. Era um grito primitivo, agudo, um som de pura agonia que fez o sangue de Heitor gelar. Ele correu para o quarto do filho e o encontrou se contorcendo na cama, o corpo rígido, o rosto banhado em suor frio e os lábios com uma tonalidade azulada assustadora. Seu abdômen, antes levemente inchado, estava agora duro como uma pedra. Ele mal conseguia respirar. O pânico, um sentimento que Heitor desprezava e raramente sentia, tomou conta dele. Ele pegou o telefone e discou 192, o número da salvação. A voz do outro lado foi calma, burocrática e absolutamente devastadora. Senhor, sinto muito. Nenhuma unidade consegue chegar ao seu bairro. A Marginal Pinheiros está completamente alagada. Há quedas de árvores em todas as ruas de acesso. É impossível. Impossível? Heitor gritou no telefone, a voz estridente de descrença. Eu pago o que for. Mande um helicóptero. Eu tenho dinheiro. Senhor, não há helicópteros que voem numa tempestade como esta. Sugiro que tente manter o paciente estável até o tempo melhorar. A ligação caiu. Desesperado, ele ligou para o celular do Dr. Moraes, o cirurgião. A resposta foi a mesma. Heitor, eu adoraria ajudar, mas estou preso no hospital. Um andaime desabou na frente da garagem. Ninguém entra, ninguém sai. Heitor jogou o telefone contra a parede, onde o aparelho de R$ 20.000 se espatifou em 1000 pedaços inúteis. Ele estava encurralado. Todo o seu poder, todo o seu império financeiro não valia nada. Eram apenas números abstratos diante da realidade concreta e terrível de seu filho morrendo em seus braços. Dona Lúcia, a governanta, entrou no quarto, o rosto pálido de pavor, torcendo um terço nas mãos e murmurando orações. Heitor olhava para Léo, que agora respirava com dificuldade, os olhos revirando, e sentiu o chão desaparecer. Foi nesse momento de caos absoluto, de impotência total, que a atmosfera do quarto mudou. Ana, que estava ao lado da cama de Léo o tempo todo, monitorando-o em silêncio, levantou-se. E era outra mulher. A babá quieta, submissa e triste havia desaparecido. Em seu lugar, erguia-se uma figura de autoridade calma e assustadora.
Seus movimentos antes discretos agora eram rápidos e precisos. Seus olhos, antes baixos, agora queimavam com uma intensidade focada. Dona Lúcia, saia do quarto e ferva toda a água que conseguir. Heitor, pare de gritar e seja útil. Preciso de álcool, a faca de cozinha mais afiada que você tiver, agulha, linha de costura e todas as lanternas e velas desta casa. Agora! A voz dela não era de uma funcionária. Era a voz de um comandante em um campo de batalha. Cortou o pânico de Heitor como um bisturi. Ele a encarou, chocado, sem conseguir processar a transformação. A governanta saiu correndo, obedecendo instintivamente. O que você pensa que está fazendo? Heitor gaguejou. Ana não respondeu. Caminhou até a cômoda, pegou o telefone fixo do quarto e discou um número que parecia saber de cor. Dr. Moraes, aqui é a cuidadora de Leonardo Vasconcelos. O quadro é de abdômen agudo. Ele está com taquicardia, cianose periférica e abdômen em tábua. Suspeita de peritonite por apêndice rompido ou, mais provavelmente, uma torção mesentérica. Ele não aguenta até a ambulância chegar. Preciso de instruções para uma descompressão de emergência. Heitor ficou paralisado. As palavras que saíam da boca de Ana eram um idioma alienígena, mas ele entendia a gravidade delas. Peritonite, torção mesentérica, descompressão de emergência. Eram termos de vida ou morte. Do outro lado da linha, o cirurgião, obviamente chocado, deve ter perguntado quem era ela, porque a resposta de Ana foi o trovão que finalmente demoliu o mundo de Heitor. Quem sou eu? Meu nome é Ana Carolina Monteiro e, até 10 anos atrás, eu era a chefe de cirurgia pediátrica do Hospital Sírio-Libanês. A frase de Ana ficou suspensa no ar daquele quarto escuro, mais potente que o trovão que ribombava lá fora. Chefe de cirurgia pediátrica do Sírio-Libanês. O cérebro de Heitor, uma máquina de alta performance afinada para processar fusões, aquisições e flutuações da bolsa, simplesmente deu tela azul. O sistema travou. Ele olhou para a mulher à sua frente, a babá, a faxineira, a funcionária de currículo medíocre, e tentou conciliar a imagem dela com o título que acabara de ouvir, Ana Carolina Monteiro. O nome o atingiu. Ele já o tinha ouvido antes, sussurrado com reverência em eventos de caridade hospitalar, lido em artigos sobre avanços médicos. Era a melhor, a lenda. E ela estava na sua folha de pagamento por um salário que ele gastava em um pneu do seu carro. Do outro lado da linha, a voz do Dr. Moraes, agora no viva voz do telefone fixo, era de puro choque. Doutora Monteiro, Ana Carolina, meu Deus, é você? Onde você se meteu? O mundo inteiro procurou por você? Isso não importa agora, Ricardo. A voz de Ana era fria, profissional. Ela chamou o cirurgião pelo primeiro nome como uma igual. A criança tem um quadro clássico de volvo intestinal. Preciso fazer uma laparotomia de emergência aqui e agora, ou ele morre em 20 minutos. Preciso que você me guie, apenas para o caso de eu precisar de um segundo par de olhos. Guiar você? A risada de Moraes era nervosa, mas cheia de respeito. Ana, você inventou metade dos procedimentos que usamos hoje. Você sabe o que fazer melhor do que eu. Apenas me mantenha na linha. E boa sorte. Deus esteja com suas mãos. Ana desligou. O tempo para explicações havia acabado. O tempo para o choque de Heitor havia acabado. Ela se virou para ele, e nos olhos dela não havia mais a babá, Ana, mas a doutora Monteiro, uma general em seu campo de batalha. Heitor, o uso do primeiro nome sem o senhor foi como um tapa. Ele piscou, voltando à realidade. A mesa da cozinha, agora. Limpe-a com álcool. Lúcia! Ela gritou para a governanta que reapareceu na porta, pálida. Traga água fervente, todas as toalhas e lençóis brancos que encontrar, e a sua caixa de costura. Heitor, pela primeira vez em sua vida adulta, obedeceu a uma ordem sem questionar. Correu para a cozinha, um cômodo de R$200 mil com bancadas de granito italiano e eletrodomésticos alemães, e começou a esfregar a ilha central com um pano embebido em vodka Absolute, a única fonte de álcool de alta porcentagem que encontrou. Dona Lúcia chegou com os lençóis. Ana os rasgou em tiras com uma força impressionante, criando campos cirúrgicos improvisados. A faca!
ela ordenou. Heitor pegou do bloco a maior e mais afiada faca do seu conjunto japonês, uma lâmina que custara o salário de um mês de Ana. Ela a pegou, analisou o fio e a esterilizou na chama azul de uma das velas de grife que Fernanda, sua falecida esposa, adorava. O cheiro de metal queimado misturou-se ao aroma de sândalo e baunilha no ar. Lanterna, ela disse. Heitor pegou seu celular reserva, o que não havia quebrado, e acionou a luz. Segure aqui, ela apontou para um ponto acima da mesa. Firme, a vida do seu filho depende da firmeza da sua mão agora. A ironia era tão brutal que Heitor sentiu vontade de rir e vomitar ao mesmo tempo. Ele, o homem que movia milhões com um telefonema, havia sido reduzido a um suporte humano de lanterna. Eles levaram Léo para a cozinha. O menino estava quase inconsciente. Ana o deitou sobre os lençóis na ilha de granito. Suas mãos, que Heitor só vira segurando esponjas e panos de prato, agora se moviam com economia e precisão de quem nasceu para aquilo. Ela apalpou o abdômen de Léo, fechou os olhos por um segundo, confirmando seu diagnóstico com o tato. Lúcia, segure a cabeça dele. Heitor, ilumine exatamente aqui. E pelo amor de Deus, não desmaie. Se sentir que vai cair, caia para trás. Então, Heitor assistiu, em um estado de fascínio e horror, a mulher que ele considerava uma serviçal incompetente pegar a faca de sushi esterilizada e, com um movimento rápido e seguro, fazer a primeira incisão na barriga do seu filho. O sangue, vermelho e vivo, brotou sobre a pele pálida de Léo e manchou a pureza branca do granito italiano. Heitor sentiu o uísque da noite anterior subir pela garganta, mas engoliu o vômito. Ele não podia desmaiar. Sua única função naquele universo era segurar a luz. Ana trabalhava na penumbra, o rosto iluminado apenas pela lanterna do celular, concentrada e calma. Ela não parecia uma babá desesperada agindo por instinto. Parecia uma mestra em seu ofício. Enquanto suas mãos se moviam com uma rapidez hipnótica, ela começou a narrar seus atos, não para ele, mas para si mesma, um hábito de cirurgiã para manter o foco sob pressão. Incisão mediana, afastando o músculo reto abdominal. Peritônio exposto, presença de líquido sero-hemorrágico. A suspeita se confirma. Aqui está, é uma torção mesentérica. Raro em crianças, mas fatal se não for corrigido a tempo. O intestino torceu sobre si mesmo, cortando o fluxo de sangue. Necrose iminente. Heitor olhava para o interior do corpo de seu filho, uma visão que nenhum pai deveria ter, e via não o caos de uma emergência, mas a lógica precisa de uma especialista. A babá que ele humilhara, a mulher que ele julgara fraca e sem ambição, estava ali, literalmente com as mãos na vida e na morte de seu filho, e ela não demonstrava nada além de competência absoluta. Naquele momento, sob a luz trêmula de um celular e ao som da chuva, Heitor Vasconcelos entendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas naquilo que ela era capaz de fazer quando todo o resto falhava. E Ana Carolina Monteiro era capaz de realizar milagres. A cozinha de Heitor Vasconcelos, um templo de aço inoxidável e design minimalista, nunca havia presenciado tanto caos e, paradoxalmente, tanta vida. O uivo do vento lá fora competia com o som cortante da respiração de Heitor e o sussurro clínico e constante de Ana, que agora estava totalmente imersa no seu elemento. As mesmas mãos que ele via, com total indiferença, lustrando sua prataria, agora dançavam, com uma intimidade aterrorizante dentro do corpo aberto de seu filho. Heitor segurava o celular, a luz da lanterna tremendo violentamente. Firme, Heitor! A voz dela o chicoteou novamente, sem tirar os olhos da cavidade abdominal de Léo. Se você tremer, eu erro. Se eu errar, ele morre. É simples assim. A lógica brutal da frase o atingiu. Ele fincou os pés no chão, cerrou os dentes e forçou seus braços a pararem de tremer. Pela primeira vez na vida, sua única função no mundo era ser um suporte de luz, e ele não podia falhar.
Enquanto Ana trabalhava, afastando tecidos com uma delicadeza que contradizia a faca de cozinha em sua mão, a mente de Heitor se desfez. O presente era insuportável demais, então ele fugiu para o passado, para um desfile de todas as suas falhas como pai. Viu a si mesmo em uma sala de reuniões em Tóquio, fechando um negócio bilionário, enquanto ignorava as 15 chamadas perdidas de sua falecida esposa. Era o 7º aniversário de Léo. Ele havia prometido estar lá. Em vez disso, enviou um robô de $5.000, que chegou 3 dias atrasado. Léo nunca brincou com o robô. Heitor lembrou de uma conversa com sua esposa meses antes do acidente dela. Ele precisa de você, Heitor, ela havia dito, os olhos cheios daquela tristeza que ele sempre ignorava. Brinquedos não substituem um pai. Ele havia respondido algo sobre construir um futuro para a família, a desculpa padrão de todos os homens que amam mais o seu trabalho do que as pessoas em suas vidas. Agora, vendo as mãos de Ana movendo-se com uma precisão divina para salvar o futuro que ele quase destruiu com sua negligência, a vaidade da sua desculpa o esmagou. O futuro não valia nada se a criança não chegasse até ele. Pinça, Ana murmurou, mais para si mesma do que para ele. Não havia pinça cirúrgica. Ela olhou ao redor, os olhos varrendo a cozinha. Lúcia, a pinça de pegar macarrão. Ferva por 2 minutos e me traga. A governanta, que havia voltado com a caixa de costura, obedeceu sem questionar, o rosto uma máscara de terror e admiração. De repente, as luzes do gerador de emergência piscaram. 1, 2, 3 vezes. O motor a diesel engasgou lá fora, protestando contra a fúria da tempestade. Não, não, não agora! Heitor sussurrou, o pânico voltando com força total. As luzes diminuíram até se tornarem um brilho laranja fraco, ameaçando mergulhá-los na escuridão total. Heitor, não se mova! A voz de Ana foi um trovão dentro da cozinha. Mantenha a luz exatamente onde está. Ela não parou. Por uns 10 segundos aterrorizantes, com as luzes principais quase apagadas, ela continuou a trabalhar, guiada apenas pelo feixe de luz trêmulo do celular dele e por uma memória muscular de décadas. O gerador tossiu uma última vez e voltou a funcionar, trazendo as luzes de volta à sua potência máxima. Heitor soltou uma respiração que não sabia que estava prendendo. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Pronto, Ana disse, a voz calma, como se nada tivesse acontecido. A torção foi corrigida, a circulação está voltando. Heitor olhou e viu. O tecido do intestino de Léo, que antes tinha uma cor arroxeada e doentia, começou a ganhar um tom rosado e saudável. Era a visão mais linda que ele já tivera, mais bela que qualquer pôr do sol em Santorini, mais impressionante que qualquer obra de arte em sua coleção. Era a cor da vida. O alívio foi tão violento que seus joelhos cederam. Ele se apoiou na bancada para não cair. Ele vai ficar bem? Perguntou, a voz quebrada. A parte mais difícil passou. Agora preciso fechar. Ana olhou para a caixa de costura que Dona Lúcia havia trazido. Pegou a maior agulha e um carretel de linha branca. Esterilizou a agulha na chama da vela. Heitor observou chocado. Você vai costurá-lo? Com linha de costura? É linha de algodão, 100% esterilizada. Não é o ideal, mas é melhor do que deixá-lo aberto. Ela respondeu, já passando a linha pelo buraco da agulha com uma firmeza inacreditável. E então ela começou a suturar. Heitor, que já havia visto os mais complexos gráficos de engenharia e arquitetura, nunca viu nada tão perfeito quanto os pontos que Ana dava na pele de seu filho. Eram pequenos, uniformes, uma caligrafia cirúrgica que transformava um ato brutal em uma obra de arte. Cada ponto era uma promessa, cada nó uma prece. Ele olhou para o rosto dela. Estava sujo de suor e respingos de sangue. Os cabelos, antes presos no coque de babá, agora estavam soltos e grudados em sua testa. Naquela luz crua da cozinha, sob a pressão da vida e da morte, Ana não era nem bonita nem feia.
Ela era algo além. Era magnífica, uma força da natureza em forma humana. O último ponto foi dado, o último nó amarrado. Ana cortou a linha com os dentes. A cirurgia havia terminado. Léo respirava de forma suave e regular, o peito subindo e descendo em um ritmo de paz. A tempestade lá fora começava a amainar. A chuva forte deu lugar a um chuvisco suave. Ana se recostou na bancada exausta, as mãos ainda cobertas de sangue. Heitor finalmente desligou a lanterna do celular. O silêncio que se instalou na cozinha era profundo, sagrado. Estava quebrado. Não o silêncio, mas ele, Heitor. Quebrado e, de alguma forma, pela primeira vez, inteiro. Ele olhou para a mulher que havia salvado seu filho e depois para o menino adormecido na mesa de granito e entendeu que a tempestade daquela noite não havia destruído nada. Pelo contrário, havia lavado a sua vida, limpado toda a sujeira de sua arrogância e deixado para trás apenas o que realmente importava. A tempestade dentro dele, essa, estava apenas começando. A tempestade do lado de fora havia se acalmado, mas dentro da cozinha de Heitor Vasconcelos o ar permanecia carregado, denso, com o cheiro de álcool, sangue e o ozônio de um milagre recém-realizado. O som rítmico da respiração de Léo, agora estável e profundo, era a única música naquele silêncio pós-batalha. Ana, com uma calma que parecia de outro mundo, começou a limpar. Não como a babá Ana, mas como a doutora Monteiro. Seus movimentos eram metódicos, limpando os instrumentos improvisados, descartando os lençóis ensanguentados, restaurando a ordem no caos com a eficiência de uma profissional que encerra um turno na UTI. Dona Lúcia, que em algum momento havia parado de rezar e começado a ajudar, movia-se ao redor dela em um silêncio reverente, como uma acólita, ajudando uma sacerdotisa após um ritual sagrado. Heitor permanecia sentado a uma das cadeiras da mesa de jantar, de onde tivera uma visão perfeita da cirurgia. Ele não se movia. Apenas olhava para a ilha de granito, agora sendo meticulosamente limpa, tentando reconciliar a mancha de sangue de seu filho com a imagem da mulher que a limpava. Eram a mesma pessoa? A babá e a salvadora? A humilhada e a heroína? O som da sirene da ambulância, agora finalmente capaz de vencer as ruas alagadas, cortou o silêncio. 2 paramédicos, homens experientes e cansados, entraram na casa esperando encontrar uma cena de pânico e, muito provavelmente, um óbito. O que encontraram os deixou sem palavras. Uma criança dormindo pacificamente sobre uma mesa de cozinha, coberta com um lençol limpo, com uma bandagem profissional cobrindo uma sutura perfeita em seu abdômen. O que aconteceu aqui? O mais velho perguntou, olhando de Heitor para Ana, claramente confuso. Ele teve uma torção mesentérica. O acesso estava bloqueado, então precisei fazer uma laparotomia de emergência para corrigir o volvo e restaurar o fluxo sanguíneo. Ana respondeu, a voz cansada, mas clínica. O paramédico se aproximou e examinou a sutura. Seus olhos se arregalaram. Doutora, onde a senhora se formou? No céu? Ele não estava brincando. O trabalho era impecável, ainda mais considerando as circunstâncias. A viagem para o hospital foi um borrão. Heitor insistiu que Ana fosse na ambulância. Você não vai a lugar nenhum, você vem comigo. Não soou como uma ordem de um patrão, mas como uma súplica de um homem apavorado que se agarrava à sua única tábua de salvação. Ela não protestou. Sentou-se ao lado de Léo, monitorando os sinais vitais dele durante todo o trajeto, passando informações técnicas para os paramédicos que a tratavam com um respeito que beirava a adoração. No hospital, o Dr. Moraes os esperava na entrada da emergência. Ele levou Léo imediatamente para exames e, 1 hora depois, veio encontrar Heitor na sala de espera. Seu rosto era uma máscara de incredulidade e admiração. Heitor, eu não sei o que dizer. O cirurgião começou, sentando-se pesadamente. O diagnóstico dela estava perfeito. A execução foi uma obra-prima em condições de guerra. Eu não tenho certeza se eu, com toda a minha equipe e equipamentos, teria conseguido um resultado melhor. Quem fez isso não apenas salvou a vida do seu filho, salvou o intestino dele de uma necrose que o deixaria com sequelas para sempre. Ele balançou a cabeça.
Você não faz ideia da sorte que teve. A doutora Monteiro era a melhor que este país já teve. O que ela fez hoje é prova disso. Heitor conseguiu uma sala de espera privativa, um daqueles luxos inúteis que o hospital oferecia aos seus clientes mais ricos. Ana estava sentada em uma poltrona no canto, quieta novamente, encolhida, como se o uniforme de babá, agora manchado de sangue, a estivesse puxando de volta para a sua persona de invisibilidade. Mas Heitor não conseguia mais vê-la daquela forma. Ele não conseguia desver a cirurgiã, a comandante, a salvadora. Ele se aproximou e sentou-se na poltrona em frente a ela. O ar entre eles era denso com tudo o que não havia sido dito, não apenas naquela noite, mas nos últimos meses. Ele olhou para as mãos dela, que agora repousavam em seu colo. As mesmas mãos. Ele tentou formular uma pergunta, mas sua garganta parecia fechada. Todas as suas certezas, toda a sua arrogância haviam sido cirurgicamente removidas na sua própria cozinha. Finalmente ele conseguiu falar. A voz saiu baixa, rouca, desprovida de toda a sua autoridade habitual. Por quê? Era a única pergunta que importava. Ana levantou o rosto. A máscara da doutora Monteiro havia caído. A máscara da baba Ana também. O que restava era uma mulher com uma exaustão tão profunda em seus olhos que parecia vir da alma. Por que, Ana? Uma cirurgiã como você, a melhor do país. O que aconteceu? Por que você está limpando a minha casa e cuidando do meu filho? Ela não respondeu imediatamente. Apenas desviou o olhar para a janela da sala de espera, onde a cidade de São Paulo começava a despertar, alheia ao drama que se desenrolara naquela noite. Era como se a história fosse pesada demais para ser contada olhando nos olhos de alguém, como se precisasse ser confessada ao vazio, ao amanhecer cinzento que nascia lá fora. Heitor esperou, sabendo que a resposta para aquela pergunta não mudaria apenas o que ele pensava sobre ela, mas tudo o que ele pensava sobre si mesmo. O amanhecer tingia o céu de São Paulo de um cinza melancólico quando Ana finalmente desviou o olhar da janela e o fixou em Heitor. A exaustão em seu rosto era tão profunda que parecia ter sido esculpida ao longo de séculos, não de uma única noite. Heitor achava que já tinha visto de tudo. Estava enganado. O furacão passara, agora vinha o tsunami silencioso da verdade. Eu não me chamo Ana Silva, ela começou, a voz baixa e uniforme, o tom de quem relata um fato, não uma tragédia. Meu nome é Ana Carolina Monteiro. E a cirurgia que o senhor presenciou hoje na sua cozinha não foi a mais difícil da minha vida. Heitor permaneceu em silêncio, sentindo instintivamente que qualquer interrupção seria um sacrilégio. Eu era, como o Dr. Moraes disse, uma estrela em ascensão na cirurgia pediátrica. Eu amava o que fazia, vivia e respirava aquilo. A sala de cirurgia era o meu santuário, o lugar onde eu podia consertar o que o mundo havia quebrado. Eu era arrogante como o senhor, achava que minha competência me tornava invencível. Ela fez uma pausa, e o narrador que vos fala poderia jurar que o ar da sala de espera ficou mais pesado. Eu tinha uma filha. O nome dela era Sofia. O nome atingiu Heitor com a força de um soco. A filha que Ana havia perdido tinha o mesmo nome da fundação que a sua falecida esposa sonhava em criar. Uma coincidência cruel, ou talvez apenas o universo com seu péssimo senso de humor. Ela era... tudo. A voz de Ana vacilou por uma fração de segundo. Tinha 6 anos. Inteligente, teimosa, com os mesmos olhos que o Léo tem. Certo dia, ela começou a se queixar de uma dor na barriga. Levei-a para o hospital. Era uma apendicite aguda. Um procedimento de rotina, o mais simples da cirurgia pediátrica. Eu mesma já havia feito centenas. Heitor podia ver para onde a história estava indo, e um pavor gelado começou a subir por sua espinha. Eu não deveria operar minha própria filha. O protocolo proíbe.
Mas eu era a chefe do departamento. Eu era a melhor. E era a minha Sofia. Eu não confiava em mais ninguém. Eu exigi estar na sala, supervisionando. O cirurgião que me auxiliava era um dos meus melhores residentes. Estava tudo sob controle. Ela fechou os olhos, e Heitor viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto cansado. A cirurgia correu perfeitamente. O apêndice foi removido em 12 minutos. Estávamos fechando a incisão quando os monitores dispararam. A saturação de oxigênio dela caiu. A pressão arterial despencou. Parada cardíaca. A voz de Ana agora era um sussurro fantasmagórico. Foi uma reação anafilática à anestesia, 1 em 1 milhão. Imprevisível. Impossível de reverter a tempo. Nós tentamos de tudo. Massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilador. Eu vi minha própria filha morrer na minha mesa de operação. Eu estava com as mãos dentro dela, tentando trazer seu coração de volta, e ele não voltou. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que Heitor já experimentara. Era um silêncio preenchido pela dor crua e inimaginável de uma mãe que perdeu uma filha debaixo das suas próprias mãos. Todo o estresse de Heitor, seu luto pela esposa, seus problemas de negócios, tudo se dissolveu, tornando-se pó, insignificante diante da magnitude daquela tragédia. Houve uma investigação, é claro. Ela continuou, abrindo os olhos que agora pareciam vazios. Uma formalidade inútil. Concluíram que não houve erro médico, que foi uma fatalidade rara. Meus colegas me deram tapinhas nas costas e disseram que eu não podia me culpar. Mas como não culpar? Eu era a médica. Eu era a mãe. Ela levantou as mãos e as olhou, como se pertencessem a outra pessoa. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui segurar um bisturi. Minhas mãos, elas tremem. A culpa se instalou nos meus músculos, nos meus nervos. O hospital me ofereceu uma licença, um cargo administrativo, mas eu não conseguia mais pisar naquele lugar. Cada corredor, cada som de monitor, me lembrava dela. Então, eu desapareci, disse Ana. Deixei tudo para trás. Vendi o apartamento, doei minhas coisas, mudei meu nome usando o sobrenome da minha avó. Eu precisava de anonimato. Precisava de um trabalho onde eu não tivesse a vida de ninguém nas minhas mãos. Um trabalho simples, manual. Penitência. Ela finalmente olhou para Heitor. Quando vi o anúncio para a vaga de babá do Léo, algo me puxou. Talvez fosse a idade dele, a fragilidade. Era assustador, mas também parecia certo. Uma forma de cuidar de uma criança, de longe, sem a responsabilidade de ter que curá-la. Uma forma de pagar minha dívida. Heitor estava desfeito. A arrogância, o desprezo, a crueldade com que ele a havia tratado nos últimos meses, agora pesavam sobre ele como uma montanha. Ele a humilhara por ser só uma babá, quando, na verdade, ela carregava uma dor que ele não conseguiria suportar por um único dia. Ele se inclinou para a frente, as mãos unidas, o corpo curvado em um gesto de súplica. Ana, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito. Ele queria oferecer dinheiro, queria oferecer o mundo. Eu posso te ajudar. Qualquer coisa. Eu reabro o seu caso, eu financio uma clínica em seu nome, eu te dou o que você quiser. Era a sua resposta padrão para tudo, a única que ele conhecia, resolver com dinheiro. Mas Ana balançou a cabeça, um sorriso triste e exausto em seus lábios. O gesto dela o desarmou completamente. Obrigada, Heitor. Mas você não entende. Ela levantou a mão direita e, na luz fria da sala de espera, Heitor viu. Um tremor finíssimo, quase imperceptível, mas constante. Eu não posso voltar a ser médica. Eu não consigo.
O que salvou Léo hoje foi a memória, foi o instinto. Mas a cirurgiã, a doutora Monteiro, ela morreu naquela mesa de operação, junto com a minha filha. A recusa de Ana foi mais definitiva do que qualquer porta que Heitor já havia encontrado fechada em sua vida. O dinheiro, sua chave mestra universal, era inútil ali. Ele não podia comprar a paz de espírito dela, não podia reescrever o passado, não podia curar a ferida que a impedia de ser quem era. Pela primeira vez, Heitor Vasconcelos estava diante de um problema que não podia ser resolvido, apenas compreendido. E essa, para ele, era uma lição inteiramente nova. As semanas que se seguiram foram um período de estranha e silenciosa reconfiguração. Léo se recuperou de forma espetacular. Livre da condição que o atormentava, era como se uma nova criança tivesse nascido. Ele começou a rir, um som cristalino que ecoava pela mansão estéril e a preenchia com uma vida que ela nunca tivera. Ele voltou a desenhar. Mas agora seus astronautas não estavam mais sozinhos. Tinham foguetes, estrelas coloridas e às vezes um pequeno planeta com um jardim ao lado. Ele adorava Ana com uma devoção de uma criança que foi salva. E, para a surpresa de todos, começou a se aproximar do pai. Heitor também era um homem diferente. A arrogância havia sido substituída por uma humildade hesitante. Ele cancelou 80% de suas viagens de negócios, começou a sair do escritório às 6 da tarde e passava suas noites não com relatórios, mas no chão do quarto de Léo, tentando, de forma desajeitada, montar os complexos conjuntos de Lego que antes apenas comprava. Ele ouvia. Pela primeira vez, ele realmente ouvia o filho, aprendendo sobre seus medos, seus sonhos, suas cores favoritas. Descobriu que Léo odiava brócolis, mas amava histórias do fundo do mar. Descobriu que ele tinha medo do escuro, mas não de trovões. Pequenos detalhes de uma vida que sempre acontecera ao seu lado, mas que ele nunca se dera ao trabalho de notar. Ana permaneceu na casa em um limbo estranho. Ela não era mais a babá, mas recusava-se a ser qualquer outra coisa. Cuidava de Léo com o mesmo carinho, mas agora como uma tia amada, não como uma funcionária. Havia uma cumplicidade silenciosa entre ela e Heitor. Eles eram dois sobreviventes de traumas diferentes, unidos por uma criança e por uma noite de terror e milagre em uma cozinha. Foi em uma tarde de domingo, quase 2 meses após a cirurgia, que Heitor a chamou em seu escritório. O ambiente, antes um símbolo de seu poder intimidador, agora parecia apenas uma sala. Ana, precisamos conversar sobre o futuro. Ele disse, a voz calma, sem nenhum vestígio do antigo tom imperioso. Ela se sentou, esperando uma nova oferta de dinheiro, uma nova tentativa de consertá-la, mas Heitor a surpreendeu. Eu passei as últimas semanas pensando, não em você, mas na sua filha, em Sofia. Ana enrijeceu. O nome da filha dela ainda era uma ferida aberta. O que aconteceu com ela foi uma tragédia, uma injustiça do universo. E o que aconteceu com você depois, a forma como a culpa a paralisou, também foi. Ele se inclinou para a frente. Minha primeira reação foi te oferecer dinheiro para resolver o problema. Foi a minha arrogância falando. Mas eu entendi. A sua dor não tem preço e não tem conserto. Mas talvez ela possa ter um propósito. Heitor empurrou uma pasta de couro pela mesa. Eu quero criar uma fundação. Ana o olhou confusa. A Fundação Sofia Monteiro. Ele disse, e o nome da filha dela, dito em voz alta naquela sala, teve um peso imenso. A missão da fundação será dupla. Primeiro, financiar pesquisas de ponta sobre condições pediátricas raras e, especificamente, sobre reações adversas a anestésicos. Segundo, oferecer apoio jurídico e psicológico para médicos que passam por traumas na sala de operação e para famílias que perdem filhos para fatalidades médicas. Ana ficou sem palavras, o coração batendo descompassado. Eu quero que você dirija a fundação, ele continuou. Não como cirurgiã. Não quero que você nunca mais precise segurar um bisturi.
Quero você como diretora, como consultora, usando seu conhecimento extraordinário para guiar as pesquisas, para escolher os projetos que vamos financiar, para conversar com outros médicos que estão quebrados como você esteve. Quero que você use sua dor para curar os outros. A proposta era genial em sua simplicidade e compaixão. Não era uma tentativa de apagar o passado dela, mas de dar a ele um novo significado. Era um caminho de volta, não para a sala de cirurgia, mas para o seu propósito de vida: salvar crianças. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Lágrimas que não eram de dor, pela primeira vez em anos. Eram de esperança. Você não precisa mais segurar o bisturi, Ana. Heitor disse, a voz embargada. Mas pode guiar as mãos de centenas de outros cirurgiões. Ela olhou para ele, para o homem que ela desprezara e temera, e viu ali não um milionário, mas um ser humano, que através da própria jornada de dor havia aprendido a ter empatia. Ela aceitou. A cena final se desenrola 6 meses depois. O jardim da mansão Vasconcelos, antes um gramado perfeitamente aparado e sem vida, agora tinha um balanço, uma pequena horta e canteiros de flores coloridas. Em um sábado ensolarado, Heitor, Ana e um Léo completamente saudável e falante estão fazendo um piquenique na grama. Eles riem, parecem uma família. Não uma família de comercial de margarina, mas algo mais real, mais interessante. Uma família forjada em crise, unida por cicatrizes e pela escolha diária de cuidar um do outro. Léo corre atrás de uma borboleta, a energia de uma criança saudável, finalmente liberta. Heitor e Ana o observam em um silêncio confortável. A primeira bolsa da Fundação Sofia Monteiro foi concedida ontem, ela diz quebrando o silêncio, para uma jovem pesquisadora da USP que tem uma nova teoria sobre alergias a anestésicos. Sua filha ficaria orgulhosa, Heitor responde, e a frase não soa vazia. Ela está, Ana diz, e pela primeira vez há paz em sua voz quando fala de Sofia. Léo volta correndo e se joga entre os dois, abraçando-os. Eu amo vocês, ele diz, com a simplicidade devastadora das crianças. Heitor e Ana se entreolham por sobre a cabeça do menino, e neste olhar há um universo de dor superada, de gratidão e o começo de algo novo, algo que nenhum dos dois se atreve a nomear ainda, mas que se parece muito com amor. E assim, o nosso querido milionário, que achava que o mundo girava em torno de seu faturamento, aprendeu da forma mais brutal possível que, às vezes, é preciso uma cirurgia de emergência na mesa da cozinha para finalmente abrir seu próprio peito e deixar a vida entrar. E descobriu que a família que ele precisava não era a que ele havia perdido, mas a que ele construiu, inesperadamente, com os pedaços quebrados de 2 vidas e a ajuda de uma babá que era, na verdade, um anjo com mãos de cirurgiã.